Olá, amigos, 31 de maio de 2012, o cidadão de olho na segurança pública. Amigos, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas parece estar muito preocupado com o nosso país. E o foco principal dessa preocupação, a julgar por uma reunião que estabeleceu nada menos do que 170 recomendações sobre direitos humanos ao governo brasileiro, é a atuação policial. Entendem os participantes desse conselho que a atuação policial é o principal foco de problemas de direitos humanos do país. A delegação da Dinamarca no conselho, numa clara ingerência em assuntos internos de um Estado membro da ONU, que é o Brasil, apresentou uma recomendação de abolição do sistema separado de polícia militar, aplicando medidas mais eficientes para reduzir a incidência de execuções extrajudiciais. Sistema separado de polícia militar. Essa expressão, que eu cito entre aspas, porque foi utilizada pela delegação da Dinamarca, mostra completo desconhecimento do sistema policial do país. Não há sistema separado de polícia militar algum. Não há nada daquilo que os aliados dessa gente aqui no Brasil chamam de entulho ditatorial, representado pelas polícias militares. As polícias militares são organizações mais do que centenárias. A Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, datam de 1831, assim como a Polícia Militar do Estado de São Paulo data de 1831. Sempre constituída como Corpo Militar de Polícia, como organização policial, organização voltada para o auxílio à justiça, para a preservação da ordem pública, mas organizada e estruturada militarmente, o que é uma garantia e não uma diminuição de garantia da integridade da Constituição e do tratamento aos cidadãos. Não existe sistema separado. A Polícia Militar atua na preservação da ordem pública e executa as atividades de polícia ostensiva, de modo geral. Secundariamente, ela funciona como reserva do Exército, força auxiliar do Exército, para um caso de emergência nacional, quando houver necessidade de mobilização, situação que esperamos que nunca venha mais a acontecer na história do nosso país. As polícias civis, que são as polícias judiciárias, compete a investigação criminal e ambas trabalham harmonicamente debaixo dos ditames da mesma estrutura legal, sendo a mais alta das leis que compõem essa estrutura a Constituição da República, principalmente no capítulo dos direitos e garantias individuais, o artigo 5º da Constituição da República. E abaixo dela, as leis de organização policial, o Código Penal, que é comum para todo o Brasil, e impõe condutas tanto às polícias civis como às militares, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, a todas as organizações policiais do país, o Código de Processo Penal e tudo o que deriva deles. Obedecem essas instituições a essas leis. Se algum caso concreto, e efetivamente aconteceu sim, lamentavelmente, aconteceram sim casos concretos, lamentavelmente, de execução extrajudicial ocorre, as providências tomadas mostram que o Estado brasileiro não fica inerte em relação a isso. E aqueles que se atrevem a ir além do seu mandato de força pública para a prática desses atos, sofrem sempre o peso da lei, a desgraça pessoal, a expulsão e a demissão e as pesadas penas de prisão previstas para esse tipo de crime, que é um crime de homicídio doloso qualificado, do Código Penal brasileiro. O Estado brasileiro, com todas as críticas que eu posso fazer a ele dos últimos 20 anos, não está inerte em relação a isso. E diz a delegação da Espanha que o Brasil deveria incluir a educação em direitos humanos como parte do treinamento de formação das forças de segurança. Ora, mais um grosso desconhecimento. A educação em direitos humanos desde há muito tempo é parte da formação, parte do desenvolvimento educacional, parte do aperfeiçoamento
parte do treinamento cotidiano, do treinamento semanal, do treinamento anual da Polícia Militar do Estado de São Paulo e todas as polícias militares do Brasil. E o pioneirismo nessa matéria cabe à Polícia Militar do Estado de São Paulo, especialmente a partir do ano de 1987, quando a doutrina de direitos humanos, quando as matérias relacionadas com direitos humanos foram incluídas definitivamente no currículo de formação de oficiais, de formação de soldados e transversalmente em todo o currículo de formação dos diversos graus hierárquicos da instituição, de modo que não existe um só policial militar que não tenha a sua formação solidamente embasada no respeito aos direitos humanos. Na verdade, eu lhes afirmo que há até uma intoxicação de direitos humanos, um excesso de direitos humanos, muitas vezes trabalhando para encurralar a força policial, para intimidar a força policial, que precisa, dentro da lei, claro, mas precisa ser forte no combate ao crime, precisa ser forte no combate ao crime organizado, precisa ter energia necessária, coragem necessária, formação e treinamento adequados para enfrentar o atrevimento, para enfrentar o alto poder de fogo do crime organizado que nós testemunhamos todos os dias no nosso país nas ocorrências policiais. O que deveriam os próximos de direitos humanos da ONU verificar é que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, no seu pioneirismo e na sua preocupação em prestar serviço à população, vem colocando em execução aprimoramentos, aperfeiçoamentos, todo o tempo, muito particularmente desde 1987, sempre para aproximar-se da sociedade a qual ela pertence, porque os policiais militares são apenas os cidadãos armados, que têm coragem de ir a uma profissão de armas extremamente perigosa para defender os seus concidadãos. Uma dessas inovações acaba de ser estabelecida aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, se chegar um estrangeiro que esteja acostumado com o telefone de emergência 911 ou com o telefone de emergência 212, que é mais comum na Europa, e ele num momento de dificuldade, precisando do apoio policial, não se lembrar do telefone 190, que é o telefone adotado em São Paulo e no Brasil, não haverá problema algum. Basta que esse cidadão no telefone tecle 911, ou basta que o europeu tecle no seu telefone 212, que é o telefone que vem à mente dele porque ele está habituado a isso no seu ambiente social. Sabem onde vai parar esse telefonema? No Centro de Operações da Polícia Militar, como se tivesse sido discado 190. Essa é uma inovação, mas apenas uma das inovações a mais que mostram a dedicação e a preocupação dessa instituição centenária, a Polícia Militar do Estado de São Paulo e de outras instituições similares no país. Então, turminha dos direitos humanos da ONU, vamos parar de falar bobagens. O que deveria preocupar o cidadão aqui é a frouxidão da lei, é o excesso de preocupação com aqueles que infringem a lei, com aqueles que agridem a sociedade. Ora, vejam, há pouco tivemos o Dia das Mães e foram postos em liberdade temporária no Dia das Mães para passar o dia com as mamães, né? Quase 20 mil presos no estado de São Paulo, 19.373 presos. E nós sabemos o que faz a maioria dessa gente quando sai nessa liberdade provisória. Vão roubar, vão violentar, vão fazer os seus ajustes de contas. Quantos e quantos são presos em flagrante delito exatamente em atividade criminosa? E desses, 1.027 simplesmente não retornaram. Simplesmente não retornaram. E só retornarão, evidentemente, quando forem compelidos pela força policial, quando forem presos nas atividades de polícia ostensiva da Polícia Militar, ou então quando forem presos numa operação da Polícia Civil voltada especificamente para a recaptura de criminosos. É com isso que o povo deveria se preocupar. E a Comissão de Direitos Humanos deveria se preocupar com os direitos humanos também das vítimas. Das vítimas. Aí eu não vejo preocupação nesse texto. E também com os direitos humanos dos policiais, que frequentemente dão a sua própria vida no combate ao crime e na preservação da ordem pública. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.